ponto que é importante, e as ruas também dizem isso, o investimento em educação no nosso Brasil. A educação no Brasil evoluiu, sim, nas últimas décadas, mas há muito ainda por fazer. Fizemos muito, mas temos que fazer muito mais. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios referente ao ano de 2013, o analfabetismo no Brasil alcança 8,3% da população com mais de 15 anos. Em 2012, essa taxa era 8,7%. E a tendência de queda deve continuar. Estamos trabalhando para isso em 2014, conforme estatística do IBGE. O analfabetismo no país já beirou no começo do século XX, a 65,3%. Foi caindo lentamente, chegou a 39% e diminuiu para 25,9% em 1980. Mas esse mesmo ano traz uma marca triste, pois os 25,9% representavam 19 milhões de pessoas, o maior número absoluto dos analfabetos na história do país. Os recentes, 8,3%. Atual, 2013, significam 13 milhões de habitantes com mais de 15 anos. Será que podemos festejar esse número em relação aos dados do passado? Muito pouco. Nunca houve uma taxa tão baixa, assim mesmo, de analfabetismo no país. Mas pensando bem, 13 milhões de analfabetos é um número espantoso, é grave. Mesmo considerada a dimensão da população brasileira, que ultrapassa hoje a 200. Nossa, brasileiros e brasileiras, brasileirinhos, que não sabem sequer ler e escrever, que têm dificuldade para pegar um ônibus, porque não decifra o roteiro que está escrito lá acima do motorista, por qual é o bairro que ele tem que ir. Senhora Presidente, que não sabe o que diz uma receita médica, que não consegue interpretar avisos de perigo nas ruas, que não pode ajudar o filho na tarefa escolar. São 13 milhões de brasileiros. Supondo, ainda assim, que o filho, seguindo o conselho do pai, vá à escola. Meu pai e minha mãe já faleceram. Ambos eram analfabetos. Mas a primeira coisa que me disseram, estude, trabalhe e seja honesto, que você será um vencedor. Senhor Presidente, para ficarmos no básico do básico, senhoras e senhores, se tentarmos aprofundar o entendimento dos problemas atinentes à educação no Brasil, para além do analfabetismo, veremos que a situação, de fato, é dura, é triste. Apesar da evolução, tivemos sim uma evolução nas últimas 2 décadas, e apesar dos esforços de sucessivos governadores, não só do PT, de governadores a nível nacional e também dos últimos presidentes. Senhora Presidência, justiça já feita às administrações que se dedicaram a combater também o analfabetismo e contribuíram para que esse número não fosse ainda aqui eu falar em 20 milhões, 25 milhões e poder falar em 13 milhões. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, na sigla em inglês coordenada pela Organização de Cooperação Pós-Desenvolvimento Econômico, mostra como os alunos brasileiros, tanto da rede pública quanto da particular, ainda apresentam um desempenho pequeno, para não dizer medíocre, em leitura, matemática e ciência. Num ranking de 65 países, na medição mais recente, nossos jovens ficaram apenas em 55º lugar na leitura, em 58º em matemática, em 59º em ciência. Ficamos à frente de pouquíssimos países, atrás de outros economicamente muito inferiores ao Brasil, como o Cazaquistão, Chipre e Bulgária. Ficamos também atrás dos demais países dos BRICS, com exceção da Índia, e atrás dos vizinhos sul-americanos, exceto o Peru. A gravidade dessa questão não se resume ao mau desempenho da criança e adolescente em testes internacionais. Nosso ensino técnico tem que avançar
e nosso ensino superior ainda está defasado. Apesar da expansão importante do ensino técnico nos últimos anos, faltam ainda profissionais de nível, entre outros motivos porque a cultura familiar brasileira ainda vê com desconfiança a escola técnica, e nós sabemos a importância de uma escola técnica. Hoje sou senador, era vendedor de frutas na feira de Porto Alegre. E por que cheguei ao Senado? Porque fiz um curso técnico e, a partir daí, consegui desenvolver, então, um crescimento político e social baseado no princípio maior, que é o da educação. Senhor presidente, na Europa, por exemplo, é comum o jovem ingressar nos cursos técnicos e fazer dele sua formação profissional definitiva, com o qual vai trabalhar, sustentar a família, que vai, consequentemente, permitir que os seus filhos tenham acesso à universidade. No Brasil, essa opção ainda é vista como algo menor, infelizmente, porque não tem muitos não veem a importância do ensino técnico. Mesmo o nosso ensino universitário, tão almejado pela nossa gente, apresenta um desempenho ainda pequeno comparado com outros países. A Universidade de São Paulo, orgulho do Brasil, com tanta história, tantos serviços prestados ao país, tem dificuldade de se manter entre as 200 melhores do mundo. Nossa outra universidade de renome também não consegue projeção internacional como deveriam, porque nossos métodos de ensino ainda estão longe daquilo que podemos considerar ideal nas grades curriculares do nosso país e, consequentemente, no campo internacional. Não atraímos professores estrangeiros, como França, Tóquio, Japão, pegando Tóquio e Estados Unidos. Aliás, por falar em aula em inglês, é de se lamentar também o estado ainda incipiente do ensino do idioma no país. De acordo com o relatório de 2014 da Education First, empresa de educação internacional especializada em treinamento de idiomas, o país ocupa a 38ª posição na influência em língua inglesa no ranking de 63 países. O Brasil ainda, apesar dos avanços que tivemos nos últimos 20 anos, ainda está atrás dos BRICS e da Argentina, do Peru, do Equador, da Colômbia e outros vizinhos da América do Sul. A Argentina, diga-se, sustenta o 15º lugar e é considerado como de alta proficiência, o segundo melhor entre os 5 níveis da pesquisa. Perdendo para o de muito alta proficiência, o nosso é de baixa proficiência. O penúltimo está atrás do moderado. À frente apenas do nível considerado de muita baixa proficiência, em que se encontram, exemplo, países como Líbia e Iraque. Se em relação à língua inglesa a situação é grave e preocupante, o que esperar do ensino de francês, de espanhol, de mandarim e tantos outros idiomas importantes numa economia globalizada como é hoje o mundo? Somos a 7ª economia do planeta. Temos indústrias fortes e agricultura também. Por que não damos aquele salto definitivo rumo ao patamar de países com desenvolvimento consolidado, ditos de primeiro mundo? Juntamente porque, ainda temos que explicar, a nossa educação não deu o salto de qualidade que teríamos que dar. Temos vaga em emprego de tecnologia de ponta, mas não temos pessoas altamente capacitadas. Formamos poucos engenheiros. E como esse país precisa de engenheiros, aí está um dos X da questão. Formamos poucos médicos, principalmente em especialidade de que nossa população tanto necessita, poderia aqui citar pediatras. Formamos poucos profissionais na linha de ciências humanas, e isso é um defeito, mas é urgente criar em nossos jovens a consciência de que o Brasil necessita de cientistas, de pesquisadores, de gente preparada para operar o que há de mais avançado na tecnologia, de gente apta para projetar plantas industriais, de gente capaz de produzir vacinas. Foi assim, por exemplo, que as nações asiáticas evoluíram de estágios semifeudais para o status de potência econômica.
Precisamos, senhoras e senhores, ajustar o país para que ele circule, ande nos trilhos. Precisamos, sim, senadores, seguir o exemplo de nações que deram certo no quesito educação. Sabemos da boa intenção do nosso governo, mas claro que não podemos ficar eternamente somente a sonhar. Dizer que eu tenho sonho com o dia que poderemos comparar a Finlândia, sempre bom colocada nas medições de PISA, com a realidade do nosso Brasil. Claro que gostaríamos que no campo da educação nós fôssemos uma Finlândia. Repito, estou aqui colocando a minha visão. Fizemos muito na educação, mas temos obrigação de fazer muito, muito mais. Mas talvez atingir o patamar da Finlândia ainda seja uma meta ambiciosa, demais para o curto prazo, dada a tradição antiga dos países europeus em cuidar bem e principalmente da educação. Que tal, então, imitar o caminho de países que até bem pouco estavam atrás de nós, viviam em situação igual ou pior que a do Brasil e conseguiram evoluir de forma impressionante ao longo das últimas décadas. Vejam, por exemplo, o caso da China, país atrasado em todos os indicadores até os meados da década de 80. Hoje, além de segunda economia do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos, a China é uma potência em vários setores que vão da exploração do espaço sideral à conquista de numerosas medalhas olímpicas. Pois bem, essa mesma China hoje é campeã em todas as modalidades de aferição do PISA, ou seja, leitura, matemática e ciência. Por que não mandamos emissários para a China para ver o que há de bom lá? Por que não tentar adaptar as soluções que outros países adotaram? Podemos, claro, nos ofereça respostas interessantes, mas afeitas à nossa realidade, pois os chineses também sabem que o desafio de alimentar uma população imensa é retirá-la da pobreza absoluta. É evidente que a China tem as suas particularidades. Não estou propondo aqui uma cópia simplesmente. Tem um sistema político completamente diverso do nosso e não pode ser copiado. O que sugiro, no entanto, é observar eventuais soluções que possam ser aproveitadas aqui, independentemente de diferença de culturas. Podemos também tentar entender o que os países mais parecidos com o Brasil têm de bom para mostrar na área da educação. Por que não lembrar aqui? Portugal, que é ali, a 8 horas de voo, ou a Argentina, que é aqui ao lado, o Chile, o Uruguai, todos eles apresentam indicadores educacionais melhores que os nossos, numa, infelizmente, grande diferença. Por fim, aí eu termino, senador Magno Malta, quero lembrar que nenhum esforço no campo da educação surtirá efeito se não for valorizado a figura do mestre, do educador, do professor. É ele que, depois de nossos pais, acompanha os primeiros passos de cada um de nós e da vida da nossa juventude. É ele, o professor, que transforma a criança no bom profissional do futuro. Não adianta buscarmos só exemplos no exterior se não valorizarmos aqui o profissional do ensino, ou seja, os professores, que até hoje peleiam, e eu falava hoje de manhã, para ganhar o piso da categoria, que infelizmente inúmeros estados ainda não pagam. Professor tem que ter sim um ótimo salário. Professor não precisa de bico para sobreviver. Professor pode e deve ser um dos profissionais mais bem pagos do mercado, como aliás acontece na Finlândia, na China, no Japão, em todos os outros lugares onde já se percebeu que a educação é prioridade. Finalizo, senhor presidente, deixando registrados os meus parabéns aos nossos professores e a todos aqueles que se dedicam a cuidar das nossas escolas, dos nossos alunos. Afinal, 15 de março é lembrado como o Dia Nacional da Escola. Viva a escola, viva a educação, viva os professores, viva os alunos, viva o povo brasileiro e que a gente avance rapidamente, até mais do que nós avançamos, e avançamos bem nos últimos 20 anos. Vejam bem como não era antes, ou seja, 20 anos para trás.
educação em primeiro lugar. A revolução se faz com educação para todos. Obrigado, senhora presidenta.